Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 1, 2021, História. Olá, pessoal! Vamos iniciar a semana 3 do PET volume 1 do 5º ano de História. Tema: a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história. Recapitulando, nessa semana relembraremos a evolução dos meios de comunicação e de transporte de produtos e como a utilização da tecnologia influencia os hábitos da humanidade. Retomando, comunicação é o ato de transmitir ou receber uma mensagem e os transportes são meios usados para a circulação nas vias. Para saber mais, aí tem o link com o vídeo A Evolução dos Meios de Transporte. Atividades. Leia o texto. Trocou de celular de novo? É a 5ª vez em um ano. Ah, mas este é melhor. Bem melhor que os outros. Tem MP3, GPS, SMS, Wi-Fi, câmera, roda vídeos, acesso à internet e ainda tem jogos, agenda e calculadora. Só não dá para falar porque acabaram os créditos. Na sua opinião, o celular foi usado de forma eficiente para comunicação? Por quê? Então, essa aqui é a sua opinião, né? Essa é a sua opinião. Se foi usado o celular de forma eficiente para comunicação. Mas ele está dizendo aqui que tem um monte de coisa no celular, né? Mas não dá para falar. Leia o texto, número 2. Leia o texto abaixo. Quando foram descobertos ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, muitas pessoas se mudaram para lá com a esperança de ficarem ricos. A dificuldade de chegar a essa área dificultava também a chegada de mantimentos no local. Por isso surgiram os vaqueiros. Eram homens que levavam para a região das minas rebanhos de mulas carregando alimentos e diversos produtos. As mulas eram os únicos animais capazes de cruzar aqueles difíceis caminhos carregando muito peso. Marque com um X nas opções corretas. Sobre os viajantes, é possível afirmar que, então, é possível afirmar que eles utilizavam mulas como transporte, eram responsáveis pelo abastecimento das regiões das minas. Pode voltar e você pode conferir aí. Número 3. Leia os textos abaixo e resolva as questões. Texto 1. Na Vila de São Paulo, o transporte de pessoas e de mercadorias entre o litoral e São Paulo era muito difícil, porque não havia estradas e o terreno era irregular, cheio de buracos, com a presença de muitas serras e de uma floresta fechada, onde viviam animais selvagens, trazendo riscos para quem passasse. Pelo litoral chegavam as pessoas e eram trazidos os produtos procedentes de Portugal e de outras localidades da colônia. No século XVI, havia poucas construções da Vila São Paulo. As ruas eram de terra e escuras, sem iluminação. Nelas transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Texto 2. O atual cenário do transporte no país. Estima-se que cerca de 60% de todas as cargas são transportadas por estradas e rodovias pavimentadas ou não. Infelizmente, apesar de tanta importância para a economia do país, o transporte rodoviário ainda enfrenta inúmeros desafios, sendo os principais a falta de infraestrutura das estradas e a insegurança. Aliás, São Paulo e Rio de Janeiro são estados que mais sofrem com o roubo de cargas, um problema que causa grandes prejuízos ao setor e à economia brasileira como um todo. Mesmo com tantos obstáculos a superar, esse modal ainda é destaque e a logística tem trabalhado duro para tornar as entregas cada dia mais rápidas e seguras. Letra A. De acordo com o texto 1, o que dificultava o transporte de pessoas e mercadorias na Vila de São Paulo? Então, não haviam estradas e o terreno era irregular, cheio de buracos, com a presença de muitas serras e de uma floresta fechada, onde viviam animais selvagens, trazendo riscos para quem passasse. Pode conferir no texto 1, tá lá. Letra B. Escreva 3 características das ruas na Vila de São Paulo. Como eram as ruas? Então, havia poucas construções, as ruas eram de terra e escuras, sem iluminação. Nelas, as ruas transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Letra C. De acordo com o texto 2, o que dificulta o transporte de mercadorias no país? Então, é a falta de infraestrutura das estradas e a insegurança.
D. Segundo o texto 2, qual é o meio de transporte de cargas mais usado atualmente? Então, atualmente é o transporte rodoviário. Letra E. Hoje, as vias públicas são como as estradas do século XVI? Explique. Não, hoje, né? As vias são pavimentadas, há sinalização, fiscalização e outras coisas mais que vocês podem lembrar e colocar aí. Letra F. Com a ajuda de um familiar, pesquise quais meios de transporte eram utilizados no século XVI. Marque com X. Então, ó, carruagens, animais, carroça, canoa, barco, carruagem de passeio. Letra G. Quais são as diferenças entre o transporte de cargos do século XVI e o século XXI, atualmente, hoje em dia? Quais são as diferenças? Então, no século XVI, as cargas dependiam do esforço físico do homem, dos animais, né, como mulas, cavalo com carroça, e também do vento, utilizando canoas para locomoção, por exemplo. Hoje, né, nos dias de hoje, atualmente, as cargas são transportadas por estradas e rodovias pavimentadas, e com o avanço através da tecnologia que modernizou o transporte e tornou as entregas mais rápidas e seguras. Então, hoje está bem diferente. Atualmente, há muitas formas de se comunicar com alguém, principalmente utilizando novas tecnologias, mas antigamente era muito diferente. Podemos exemplificar com o envio ou recebimento de mensagens. No passado, era muito comum escrever cartas ou recebê-las pelo correio. Hoje, elas são um meio de comunicação pouco comum e foram substituídas por e-mails e mensagens de celular que chegam no mesmo minuto ao seu destinatário, porém demandam o uso de tecnologia. Preciso da tecnologia, né? Número 4. Quais as diferenças e semelhanças entre mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular? Então, a diferença, a carta demora para chegar, depende de correios, né? E a mensagem chega na hora, a mesma hora que você passa, a mensagem já chega para outra pessoa, né? E a semelhança? Em cada uma delas existe a curiosidade de abrir rapidamente e saber o que dizem. Tanto a carta, né? Quanto a mensagem que chega no celular, você quer logo ver o que está escrito. Outra coisa também é que a carta e o celular, né, a mensagem do celular, todas duas vão transmitir o que querem falar ali, contar, explicar. Tanto a carta vai demorar a chegar um pouco mais, mas vai transmitir o que deve ser falado. E a mensagem também. Depois, você já usou algum dos meios de comunicação citados acima? Escreva como foi sua experiência. Então, você já usou mensagem no celular ou já também usou de escrever uma carta para alguém ou receber uma carta? Então, esse espaço aqui você vai falar um pouquinho, se você já usou algum desses meios de comunicação e como foi a sua experiência.